A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar nossa aula de número 10 do nosso terceiro semestre. E vai dizer sobre o que, tia, hoje? Vai falar sobre Neemias, um amigo construtor. Quem era Neemias? O que ele fazia? Bom, nós já vamos saber, mas antes disso nós vamos fazer uma oração ao Papai do Céu, pedindo que ele abençoe a nossa aula. Então vamos lá? Fechem os seus olhinhos e orem assim com a tia. Papai do Céu, abençoe a nossa aula de hoje e que possamos aprender mais sobre o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom, e onde se encontra a nossa lição de hoje, tia? Neemias, verso 6, o capítulo 6 e verso 3. E ele vai dizer assim: eu estou fazendo um trabalho importante e não posso descer até aí. Vamos ler aqui de novo. A tia leu aqui na Bíblia, tá? A tia vai ler agora o da revista. Vamos lá. Olha só. Eu estou fazendo um trabalho importante. Esse é o versículo de hoje. Neemias, ele foi muito importante para uma etapa de Israel, para uma construção que aconteceu em Israel. Mas antes, vamos falar da história de Neemias do início. Bom, tia, quem era Neemias? Neemias, ele era copeiro. Copeiro de quem, tia? Ele era copeiro do rei da Pérsia. Qual era o nome desse rei? O nome desse rei era Artaxerxes. É um pouquinho difícil, até a tia confessa que é difícil o nome. Ele servia Artaxerxes como copeiro. Copeiro, ele experimentava a bebida e a comida do rei antes de chegar ao rei. E ele o servia com essa comida e com essa bebida. Isso era um cargo de muita confiança e responsabilidade naquela época. Mas um certo dia, Neemias estava no palácio e chegaram alguns amigos israelitas. Por quê, tia? Porque Neemias morava na Pérsia. Ele servia ao rei persa, que era Artaxerxes, que a tia disse agora. E um dia chegaram seus amigos que conheciam os que tinham ainda sobrevivido na terra de Israel, que estavam lá em Israel. E ele contou, esses seus amigos que eram de Israel igual eles contaram a Neemias, os amigos dele, que o povo que sobrou, que restou em Israel, estava em grande desolação, estava triste. A cidade estava destruída, os muros estavam derrubados, os portões queimados. E eles contaram isso para Neemias. Neemias, quando ouviu isso, muito se entristeceu. E onde está escrito isso, tia? Que ele ficou muito triste. Vocês vão ler lá com a tia, lá em agora Neemias 1, verso 4, verso 3 e verso 4, tá bom? Abram lá, Neemias 1 e 4. Vamos ler com a tia? 1, 3 e 4. Olha só. Eles contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali perto os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. E qual foi a reação de Neemias? Vamos lá ler então? A reação dele quando ouviu isso foi: quando eu ouvi isso, eu me sentei e eu chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada. Neemias, ele muito se entristeceu, porque eram os patriotas dele, ele fazia parte de Israel. Ele estava ali servindo o rei da Pérsia, mas eram os irmãos dele que estavam sofrendo. Então o que Neemias fez, crianças? Neemias orou ao melhor dos amigos, ao amigo que poderia resolver todas as causas, que foi o Papai do Céu. Ele orou ao Papai do Céu. E um dia, enquanto ele estava servindo o rei no palácio, o rei o indagou por que ele estava tão triste. Ele fez essa pergunta assim, para Neemias. Lá em Neemias 2, verso 2, ele perguntou assim para Neemias: por que você está tão triste, Neemias? Você não está doente, portanto deve estar se sentindo infeliz ou triste. E Neemias, naquele momento, pensou o que ele iria falar, mas antes de tudo, Neemias orou ao Senhor, pedindo direção do que deveria falar. E ele disse assim, olha só, para o rei: que o rei viva para sempre.
como posso deixar de parecer triste quando a cidade onde meus antepassados estão sepultados está em ruínas e os seus portões estão queimados? Ele perguntou: como é que eu posso ficar feliz se os meus irmãos estão tristes? Se eu recebi as notícias pelos meus outros irmãos que os meus irmãos que estão lá em Israel estão tristes e com a cidade destruída, como eu posso ficar feliz? E o rei perguntou para Neemias: Neemias, estou muito preocupado. O rei respondeu a Neemias para que ele pedisse o que ele quisesse. Neemias, o que você deseja? Então ele orou ao Senhor e o Senhor direcionou Neemias. E Neemias teve coragem e ele falou com o rei e pediu: se parecer bem aos teus olhos, deixa-me voltar a Israel e me dê material para que eu possa reconstruir ali os muros de Jerusalém, os portões e o rei e cartas também para que as pessoas me deem os materiais e me deixem passar pelas terras delas. Então o rei de pronto, o Senhor abriu o coração do rei da Pérsia e ele então concedeu que Neemias voltasse para sua terra e levasse também cartas para conseguir materiais. Neemias chegou lá, se juntou com o povo da cidade. Eles e os moradores começaram a reconstrução daquela cidade. Todos estavam muito, muito felizes, até que alguns homens que existiam ali no derredor de Israel tentaram então fazer mal para Neemias e para o povo que estava tentando reconstruir os muros. Tia, onde está escrito isso? Vamos lá para Neemias 6 e os versos. Espera aí que a tia vai chegar lá, que a tia tá folheando aqui. Espera aí. Olha só. Capítulo 6 e verso 1. Sambalate, Tobias e Gesem. Esses eram os homens que queriam fazer mal para o povo. E o resto dos inimigos souberam que nós havíamos terminado de reconstruir a muralha e que não havia mais brechas nela, embora ainda não tivéssemos colocado os portões nos seus lugares. Então Sambalate e Gesem me mandaram um recado. Eles queriam que eu fosse encontrar com eles num dos povoados do vale de Ono. Mas a intenção deles era fazer mal. Aí eu mandei essa mensagem. Mandei os mensageiros a eles com o seguinte recado: eu estou fazendo um trabalho importante. Olha só o versículo que a tia leu. E eu não posso descer até aí. Eu não vou deixar esse trabalho só para ir falar com vocês. Então vocês observam que esses homens eles queriam fazer mal para Neemias. Mas Neemias não desceu. E ele ainda fez uma oração ao Papai do Céu, que está lá no verso 9, capítulo 6 ainda, verso 9. Vamos lá então, para ler o que ele falou? Ele disse assim: o que eles queriam, ele falou assim: o que os homens queriam, tia? Eles queriam nos meter medo, para não continuarmos o trabalho. Agora, ó Deus, aumenta as minhas forças. Neemias pediu forças ao Senhor para que ele não tivesse medo daqueles homens e continuasse a fazer a obra. E de que lugar Neemias era? Mas o Senhor então, vendo o coração de Neemias disposto a ajudar, liberou Neemias, abriu o coração do rei. Ele achava que era impossível, mas o Senhor tornou possível. A situação era difícil, estava tudo destruído. E o que tem a ver isso, tia, da situação de Neemias com hoje? Bom, nós estamos passando por uma pandemia, a mesma coisa. A gente está passando por uma pandemia e é difícil, não é? Para todo mundo é. Então, e a gente quer muito que passe, não quer, crianças? Eu quero, pelo menos a tia quer. Todos queremos. Então, o que eu posso fazer, tia? Parece difícil, parece impossível, mas não é. Não é impossível. Sabe por quê, crianças? Se vocês crerem de todo o coração e orarem ao Papai do Céu, pedindo ao Papai do Céu que essa pandemia vá embora logo para que possamos nos reunir novamente, o Senhor vai atender a oração de vocês. Uma lição que a tia quer trazer para vocês é que vocês orem confiando em Deus, crendo que Ele pode mudar todas as coisas, porque tudo está no domínio das mãos dEle. Porque para Neemias parecia difícil o rei abrir o coração, não é mesmo?
mas ele orou. E quando ele orou, o Senhor mudou todo aquele cenário de tristeza em alegria. Aquele cenário de muros derrubados em um cenário de muros levantados novamente. Então, quando nós oramos ao Senhor crendo, nós recebemos. Então, façam isso. Orem ao Senhor. Quando estiverem tristes, orem ao Senhor. Quando vocês quiserem muito, estiverem com aquela vontade de voltar para estar junto conosco na casa do Papai do Céu, orem ao Papai do Céu para que essa pandemia vá embora logo, porque Ele ouve a oração de vocês e Ele vai fazer com que isso vá embora. Então orem com fé e o Senhor vai atender a oração de vocês como atendeu a de Neemias e vai trazer alegria ao coração de vocês todas as vezes que vocês orarem pedindo que Ele mude alguma situação. E principalmente essa situação de agora. A tia está orando, eu creio que vocês também vão continuar orando para que o Senhor abençoe, que essa pandemia vá embora logo. E logo nós estaremos todos juntos novamente na escola dominical lá, para aprendermos mais da palavra do Papai do Céu, para brincar, para estar junto. Então, vamos confiar, vamos crer que tudo isso vai logo passar, tá bom? Tenham fé, orem sempre ao Papai do Céu, falem sempre com o Papai do Céu e assistam sempre às aulas de escola dominical, tá bom? Que assim vocês vão aprender mais e mais sobre o Papai do Céu. Guardem no coração de vocês cada palavra, porque elas são palavras que abençoam vocês, tá bom? Então vamos orar para encerrar nossa aula de hoje e agradecer ao Papai do Céu por nos abençoar, porque a gente pode aprender mais sobre Ele. Então vamos orar lá então. Fechem os seus olhos e orem com a tia assim: Papai do Céu, muito obrigada por esta aula, que eu possa ter fé que tudo o Senhor, todas as coisas o Senhor pode mudar. Em nome de Jesus, amém. E muito obrigada também por ter nos dado essa aula e nós podemos ter aprendido tanto sobre o Senhor Jesus. Amém e amém. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante com o Pai do Céu e que vocês guardem tudo no coração de vocês. Então vamos lá, até a próxima aula, fiquem na paz e tchau, crianças!